A graça e a paz, a igreja de Cristo, que está reunida em casa, para juntos celebrarmos o nome do Senhor, o nome que é sobre todo nome, o nome que é doce, o nome que é agradável, o nome que traz salvação. Glórias ao nome do Senhor. Por isso me lembrei agora do salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso, vamos agora elevar o nosso espírito de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa agora receber o louvor da tua igreja, que ele possa ser agradável na tua presença. Por isso convocamos o Espírito Santo amigo, venha ser conosco, conduz este momento para que a tua noiva possa celebrar o noivo. Ó Deus querido, ser conosco, Pai, e que o louvor que agora, Deus, iremos entoar a Ti, Senhor Deus, possa chegar de forma agradável na Tua presença. Ser conosco, Pai, é o que Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus querido, tira de nós as nossas convicções e nos faz ter mais de Ti, Senhor, mais de Ti, meu Deus.
da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Declare. Exalte o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor.
Meus irmãos, agora falaremos sobre um momento também que é muito importante, sobre os dízimos e as ofertas. Bem, para continuar, os irmãos depositando, fazendo as transferências, está aqui o número da conta, olha só, aqui embaixo, do Banco do Brasil, onde vocês vão estar fazendo as transferências via aplicativo. Ou se no caso, se o irmão tiver com alguma dificuldade, por conta de não poder ter acesso, vir aqui na igreja, porque muitos irmãos assim tinham esse costume de fazer o depósito, né, nos envelopes. Pois bem, os irmãos, os tesoureiros, tanto o irmão Fernando como o Rogério, pode estar vocês entrando em contato com ele, e ele pode estar lá combinando com vocês e pegando os dízimos e as ofertas, tudo bem? Outra coisa que também queremos falar a vocês, comunicar, é sobre a questão dos PGs. Os PGs estão funcionando. Os nossos PGs de casais estão sendo bênção mesmo. Estão funcionando tudo através dos aplicativos. O Zoom, tem... qual é o outro aí também que está funcionando? O Skype, bem, Instagram. Os meninos dos jovens estavam funcionando, né, através do Instagram. Pois bem, então estamos utilizando as ferramentas tecnológicas para estar, neste momento de pandemia, né, de distanciamento social, se reunindo. Portanto, os irmãos se integrem, fique perto. Olha, como é gostoso a gente conversar, como é gostoso a gente interagir e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Neste momento que a gente está um pouco distante, porém, essa tecnologia nos aproxima, a gente consegue ver o rosto, falar, ouvir, compartilhar, é uma bênção, tá bom? Então, Deus abençoe. A EBD também está funcionando. EBD, o Ministério Infantil, o Grupo Koinonia também está funcionando, está uma bênção. Então, se integre, entre em contato com os líderes, que vai estar aqui também os líderes de cada PG. O irmão Adriano vai me arrancar a cabeça, mas vai estar aí e os irmãos entrem em contato, tudo bem? Deus abençoe. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, Deus reunido junto ao povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre.
Olá, amados do Senhor, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. É uma alegria mais uma vez estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Essa noite eu queria pedir para os amados que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura dos versos 17 ao 22. Que os irmãos poderem me acompanhar na leitura. Êxodo capítulo 13, dos versos 17 ao 22. Diz assim a leitura: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai de amor, de graça, nós exaltamos o teu maravilhoso nome. Queremos te pedir, ó Deus, a tua condução na ministração dessa palavra. Que o Senhor nos ilumine, Pai. Que o Senhor, Pai, abra os nossos corações para entender, Paizinho, fazendo com que essa palavra venha trazer, Pai, fruto de transformação em nossas vidas. Que nós venhamos colocar em prática o que venhamos ouvir nessa noite. Que Deus assim nos conduza em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, essa palavra, ela está compreendida aí a partir do capítulo 13, tá? Um texto bastante conhecido, fala do cuidado de Deus com o seu povo, tirando-os do Egito e levando-os à terra prometida. Tá? Essa palavra, amados, exatamente fala de Deus guiando o seu povo pelo caminho do deserto. E é uma narrativa que figura a redenção, ou seja, a salvação de Deus. Nós encontramos de forma implícita Jesus Cristo dentro desse texto, porque é uma palavra em que o povo está sendo liberto, está sendo salvo, está sendo resgatado ali do Egito e levado rumo à terra prometida. Nessa noite eu queria tirar para nós pelo menos 4 ensinamentos grandiosos que essa palavra vai falar aos nossos corações. O tema dessa noite para a nossa mensagem é o cuidado de Deus com o seu povo. Então nós vamos ver o cuidado de Deus com o seu povo na escolha do caminho para nós seguirmos. Você vê que Deus tem todo um cuidado para escolher o caminho que melhor nós devemos trilhar. Os versos 17 e 18, eles compreendem uma ideia só. E o versículo 17 diz bem claro que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Por quê? Porque Deus disse que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Nós aprendemos aqui que Deus sabe o melhor caminho que nós devemos trilhar. Não é porque seja o caminho mais perto que é o caminho mais seguro para nós. Nós vemos aqui estampado nesse versículo o cuidado e o amor de Deus, o seu poder soberano, a sua onisciência em saber todas as coisas, inclusive os riscos que o caminho oferece para nós, como ofereceu para o povo de Israel. O texto diz que Deus não permitiu que o povo trilhasse o caminho mais perto, porque no caminho mais perto tinha os inimigos que o texto aqui faz menção dos filisteus. Os filisteus, eles estão aqui apenas como representação de vários inimigos que ao longo desse caminho o povo de Israel iria encontrar e que não ia ser fácil e que provavelmente esse povo iria desistir de seguir o caminho e o retroceder. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele sabe que caminho nós devemos seguir e os riscos que tem no caminho. Para nós, fica aqui a tranquilidade de que Deus tem cuidado de nós e sabe do que nós podemos enfrentar.
Deus sabe dos nossos medos, das nossas limitações, daquilo que podemos suportar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, Deus diz que não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O apóstolo Paulo cita esse texto em 1 Coríntios, no capítulo 13, fazendo menção a essa passagem. Passagem essa em que Deus sabia exatamente o momento de enfrentar e o momento de não enfrentar. O momento de seguir e o momento de não seguir. Até onde eles iriam e aonde eles não conseguiriam ir. Assim é o nosso Deus. A palavra de Deus nessa noite, nesse primeiro versículo, é: não te preocupas. Não te preocupas, porque Deus sabe exatamente o que nós podemos suportar. Deus sabe prover o livramento necessário para mim e para você. E se agora, fazendo uma adequação para os nossos dias e para o momento que vivemos, estamos passando por tão grande crise? Estamos passando? Creia na palavra que nós acabamos de ler. Deus está conosco no caminho. Se Deus permitiu, é porque nós vamos conseguir atravessar, vamos conseguir passar, vamos conseguir suportar essa tentação, vamos transpor essa tentação e vamos cantar lá na frente o hino da vitória como crentes que somos em Cristo Jesus. O verso 18 continua falando do cuidado de Deus ainda dentro do caminho. Deus agora livra-os do caminho perto, porque tinha risco, e sabia das limitações do povo, quando estavam fracos, saindo ali do Egito, cativos, escravos. E ele leva aí ao versículo 18, trazendo para nós informações importantes. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Gente, rodear nem sempre é o que nós queremos. Caminhar por um longo percurso nem sempre é o que nós queremos. Por quê? Porque mais perto é mais rápido, é mais fácil. Mas não é isso que faz parte dos planos de Deus. Às vezes o que Deus tem para nós é o caminho mais longo. Eu sei que esse ano de 2020 foi um ano que nós trilhamos muitos projetos, muitos sonhos, planos, fizemos calendário, nos organizamos, mas só que nós tivemos que rodear o caminho. O ano deixou de ter 12 meses e nós tivemos aí menos 3 meses de grande isolamento, grande confinamento. Parece que foi um grande rodeio que nós estamos fazendo. O povo de Israel, nesse contexto aqui, se eles fossem pelo caminho reto, eles iriam levar 320 quilômetros de caminhada, o que seria mais ou menos 29 dias. O caminho mais longo, até ele chegar à entrada do deserto, demorou mais. Mas ele teve alguns ensinamentos. Há quem diga que no caminho mais longo é o percurso ideal para nós aprendermos. E aqui nós vemos o cuidado de Deus em nos capacitar no caminho longo. Então, pegue esses 90 dias que nós tivemos aí de isolamento e quem sabe possa vir alguns mais, mas que não foram de prejuízos. Foram dias necessários para nós rodearmos. Rodearmos para quê? Para dar continuidade e sequência num caminho, agora não mais desarmados, mas armados. Ou seja, arregimentados, como algumas versões na Bíblia vai dizer. Observe o versículo 18, a segunda parte que diz: e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Ou seja, o tempo que eles levaram rodeando foi um tempo mais do que oportuno para eles se organizarem. Armados aqui, ou arregimentados, como na sua versão diz, significa se organizarem. Ou seja, eles fizeram alguns grupos de 5 a 50 se organizando, essa grande quantidade de pessoas, para caminhar de forma mais segura no caminho do deserto. Aqui para nós fica vários ensinamentos. Ensinamentos que vai desde a gente procurar nos armar com as armaduras de Deus, espiritualmente,
como está lá em Efésios, capítulo 6, que diz que nós devemos andar armados com a armadura de Deus, munido com o seu capacete, com a espada, calçando nos pés a propagação do Evangelho. Significa dizer também que nós devemos estar preparados materialmente. O fato é que ele está nos preparando para caminhar no caminho. Para seguir no caminho. E para seguir nesse caminho, nós não devemos estar desarmados. Devemos estar organizados. Nós vamos precisar estar organizados. Organizados espiritualmente. Com a mente em Cristo Jesus. Firmados na oração. Leitura da palavra. Vamos voltar a proclamar o Evangelho. Agora, já, em alguns dias, creio eu, em nome de Jesus, na casa do Senhor. Vamos estar enfrentando um grande desafio. Grandes horas de desertos pela frente. Mas deserto é coisa de crente. Deserto é coisa de santo. Deserto é coisa de servos do Senhor. Basta que nós estejamos guiados por Deus e que Deus esteja nos conduzindo no caminho. Isso é imprescindível. E aqui o texto diz para nós que o caminho mais longo, essa curva que fizemos, foi para nós pensarmos, refletirmos sobre nossa espiritualidade, nos prepararmos, forjarmos um caráter de oração e voltarmos para a igreja, em nome de Jesus, logo em breve, arregimentados, armados. Esse armados aqui significa dizer também que devemos estar com tudo que é necessário de segurança para voltarmos com prudência para a proclamação do Evangelho de porta aberta, fazendo da nossa igreja uma grande agência do Senhor. Precisamos continuar. E o texto está dizendo para que nós nos organizemos. Como igreja do Senhor, prudentes que somos, responsáveis, com a palavra de Deus, que diz que nós temos que cumprir todas as regras, as normas. Nós vamos voltar em breve. Mas em nome de Jesus, nós vamos voltar com fé em Deus, de forma segura. Toda a igreja do Senhor iniciada, de oração, primeiramente, espiritualmente falando, e segundo, com todos os protocolos necessários, para que a gente louve, exalte e glorifique o nome do Senhor. Isso é uma grande verdade. Segundo o ensino que nós aprendemos nesse texto, é que o cuidado de Deus ele nos ensina a transmitir e passar um legado de fé de geração para geração. Nós aprendemos no verso 19 com José. Tão grande fé foi de José. José ensina os filhos de Israel que, embora ele não tivesse mais vivo, morto, mas certamente o Senhor visitaria-os e tiraria do cativeiro do Egito e levariam para a terra prometida. Olha que fé! É esse exemplo de fé que eu quero dar para as minhas filhas e que você precisa dar para os seus filhos. É essa motivação de fé que você precisa ensinar para a sua família, para a sua casa. É uma José que ensina, mais do que nunca, o texto que está em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é a firme certeza das coisas que nós não vemos e a convicção daquilo que não esperamos. José está dizendo aqui que, embora ele não tivesse mais vivo, como de fato não estava, eles queriam que levassem os ossos dele para ser enterrado na terra prometida, porque certo o Senhor voltaria. É esse legado que nós devemos passar para os nossos filhos. Esse ensino de convicção bíblica, de princípios e valores cristãos que nós devemos passar para ele. De que toda criatura deve louvar e exaltar o nome do Senhor como um propósito principal. E que nós devemos proclamar a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. É isso que nós devemos passar para os nossos filhos, ensinando, como lá em Deuteronômio, no capítulo 6, ao redor da mesa, como lá em Provérbios 6, 22, diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, que até quando ficar velho não envelhecerão. Essa palavra foi de grande motivação para os filhos de Israel, sobretudo Moisés. Moisés, quando olha e diz: tenho que levar os ossos de José, porque hoje é o dia da vitória. Hoje nós estamos saindo do Egito. Hoje a salvação bate à nossa porta. Que exemplo de fé! Eu quero abrir um parênteses aqui de já fazer as minhas condolências e os meus pêsames, falando uma vez em exemplo de fé, para os filhos
Por que não dizer daqueles cristãos, servos e servas do Senhor, missionários, pastores, obreiros, que tiveram suas vidas ceifadas, mas que estão com o Senhor da glória agora, nesse momento, mas que deixaram para os seus filhos o legado, para você mesmo que me assiste aí, para você filho, para você filha, para você que hoje é mãe, mas que cresceu na escola bíblica dominical, você que cantou os hinos do cantor cristão, você que participou das Mensageiras do Reino, da MCM, você que cresceu indo para os embaixadores. Esse foi um exemplo, um legado que como pai ficou para você. Essa identidade jamais será perdida. Esse perfil jamais será perdido. É essa característica que nós devemos deixar. É esse legado que nós devemos deixar. Assim como naquele contexto era uma cultura judaica levar os restos mortais dos seus patriarcas, para nós deve ser uma tradição salvadora anunciar para as nossas famílias quem nós fomos e deixarmos para ele o legado de cristãos que somos. Segue o texto falando aí no versículo 20, uma pausa para a reflexão. No contexto do texto aqui, diz que assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, entrada do deserto. Para vocês entenderem, esse momento que eles param na entrada do deserto, como eles acamparam na entrada do deserto. Agora, em iniciar o grande período de transição até chegar à terra prometida, eles acampam. Mas para você entender, nesse momento que eles acampam, para me conseguir passar a minha ideia, eu quero que você leia o capítulo 12, verso 37, 38 e 39 de Êxodo. Êxodo capítulo 12, verso 37, 38 e 39. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote. Eram 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos, asmos da massa que levaram do Egito, porque não tinham levedado, porque foram lançados do Egito, e não se puderam deter e nem prepararam comida. Amados irmãos, volto agora para o versículo 20 do capítulo 13. Eles partiram de Sucote. Antes de chegar em Sucote, eles saíram de Ramessés, Egito. Daqui eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, entrada do deserto. Queridos irmãos, aqui eles param para descanso. Provavelmente há uma reflexão muito grande aqui, sobretudo em cima do servo Moisés, que conduzia esse povo. Moisés não tinha dúvida nenhuma de que Deus estava com ele, guiando pelo caminho mais seguro, preparando e forjando um caráter para entrar no deserto, rumo à terra prometida. Com Moisés aqui não havia sombra de dúvida de que somente Deus poderia ter tirado só de homens 6.000, fora crianças e outras pessoas que não eram da linhagem de Abraão, entre animais. Os historiadores vão dizer que dava 3 milhões de pessoas. Aqui está o primeiro milagre. Só Deus poderia conduzir esse povo até chegar aqui, à porta do deserto, vivos. Só Deus. O segundo milagre, irmãos, que a gente vê é que somente Deus poderia ter trazido a provisão para eles, porque eles haviam saído sem se preparar. Imagine você sair da sua casa sem a sua carteira no bolso, para uma grande viagem. Durante a viagem você vai precisar se sustentar, mas sua carteira não está. O texto está dizendo que eles saíram muito apressados e levaram o que tiveram ali. Pegaram o pouco que tinham. A gente sabe que esse pouco não rendeu muito. E que Deus foi a provisão deles dali para frente. Deus, irmãos. Deus.
Isso passa para nós a ideia nesses dias que nós devemos celebrar ações de graças ao nosso Deus. Eu vi o pastor Robson, secretário executivo, né, da nossa associação Meu Norte, juntamente com o pastor Mendes, ele falando que nós devemos, mesmo em meio a tantas percas que tivemos, devemos ser grato a Deus e render ações de graças a Ele, porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio. A quantidade de vidas que Deus tem preservado, os meios que Deus tem desenvolvidos, tem levantado a medicina dia por dia, estudando para levantar alguns medicamentos que têm não trazido a cura, mas que têm pelo menos diminuído o avanço dela. Temos que fazer ações de graças a Deus porque Ele tem cuidado da nossa casa. De pais que perderam os empregos, mas que não estão com fome. De famílias que perderam os seus negócios, mas que Deus tem trazido o consolo e a paz. O consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Deus tem se mostrado em nossas casas, nos mantendo com os nossos celeiros ainda com comida, e vai manter, porque Ele é um Deus que promete e que cumpre. Irmãos, aqui estava o povo de Israel à beira do deserto, e refletindo, disse, sem dúvida nenhuma, Deus está conosco. Deus está comigo. Deus está com você. Deus já tem feito grandes coisas, inclusive no meio da sua igreja. Deus já tem curado muitos irmãos que positivaram. Deus tem curado muitos irmãos que começaram com alguns sintomas, mas que Deus já trouxe a cura. Deus tem permitido milagres, como na minha casa, por exemplo, meu pai tem comorbidade, renal crônico, tem um risco muito grande de infecção, mas não ainda foi contaminado e nem vai ser, em nome de Jesus. Todos os dias eu exalto o nome do Senhor, porque é Ele que tem protegido a minha casa, protegido a minha filha, a minha esposa, a mim, protegido os pequenos grupos, protegido os departamentos da igreja, a vida do pastor Mendes. É Deus, irmãos. É Deus. Significa que Deus está conosco, queridos. Que Deus tem nos trazido até aqui. Que Deus tem feito maravilhas em nós. Deus nos salvou. Deus nos livrou do abismo da morte. Os versos 21 e 22 são os versículos chaves dessa perícope, dessa ideia. Os versículos 21 e 22 traz para nós grandes ensinos. O ensino de um Deus que se relaciona com o seu povo. Deus é um Deus de relacionamento. Deus se mostra agora na presença do povo por meio de uma nuvem. Uma nuvem que traz para nós alguns exemplos e alguns ensinos muito, muito, muito importantes em nossas vidas. Primeira coisa que nós aprendemos é que o texto diz, a partir do verso 21, podeis me acompanhar. Olha o cuidado de Deus. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nós vemos a presença de Deus no meio do seu povo. Deus se relacionando com o seu povo, dizendo por onde passar. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus, Ele sempre quer estar com o seu povo. Muitas das vezes nós é que não queremos. Nós é que não seguimos o direcionamento de Deus. Mas o texto está dizendo que Deus é um Deus de relacionamento. O que acontece é que Deus, quando se relaciona conosco, Ele é Deus das nossas vidas. Então Deus, Ele não se relaciona atrás de nós. Ele se relaciona na nossa frente. Porque Deus, Ele tem todo o poder para direcionar a minha e a sua vida. Por isso que o texto diz que Deus ia adiante deles. Deus precisa estar adiante da minha e da sua vida. Provavelmente tem muitas vidas e muitas casas nesse momento em que Deus tem vivido atrás. Não porque Ele queira,
Ele quer ser o Senhor. Ele quer estar diante da sua vida. Ele tem estado atrás porque você tem colocado outras prioridades na frente. Às vezes o orgulho, a prepotência, a arrogância, o medo, a autossuficiência. Mas Deus quer que você se coloque no lugar de servo e que deixe Ele guiar e ir adiante. E o que nós precisamos fazer é só olhar para Jesus. E como diz lá nas cartas de Paulo, ser imitador deles à nossa frente. Porque Ele é o nosso guia, é a nossa coluna. O texto vai dizer ainda que Deus se faz presente em nossas vidas num relacionamento constante. Um relacionamento de dia e de noite. Não é um relacionamento segunda sim, terça não, quarta sim, quinta não. Só de manhã ou só de noite. Um relacionamento em que a minha vida deve ser totalmente dele. Totalmente doada a ele. Que eu viva para ele. Que o meu sorriso seja dele. Que as minhas amizades sejam dele. Que o que eu fale seja para ele. Que o que eu curta seja para ele. Que o que eu diga exalte a ele. É isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento de constância. Todos os dias. De dia e de noite. Incessantemente. É assim que Deus quer. Nesse texto nós vemos uma coisa importante. Que a nuvem, de forma figurada, representa o Senhor. A nuvem também de forma implícita, ou seja, está no texto, mas nós não vemos, também representa a figura de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Quando nós trazemos para os nossos dias, nós só podemos ser guiados hoje aqui na terra, eu e você, mediante o Espírito Santo. A primeira coisa é que muitas pessoas não têm o Espírito Santo. Porque não tem a Deus. Porque você só pode ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus se você for de Deus. E para você ser de Deus, você precisa reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A palavra de Deus diz que nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo. Portanto, existem muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus e nem se relacionam com Deus porque não têm a Cristo. Você precisa fazer isso. Porque lá em 1 João, no capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Primeira coisa, você precisa crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo lhe ligará diretamente a Deus. Por meio de Jesus Cristo, você receberá o Espírito Santo. O Espírito Santo que está para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, em Deus, receberão automaticamente o Espírito Santo por meio de Jesus. E a partir daí você será direcionado por Deus. Você andará dirigido por Deus. Você terá uma relação com Deus. Na relação com Deus, temos o privilégio de ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele é quem guiará as nossas vidas. Ele é quem guiará as nossas relações, todas as áreas de nossas vidas, profissional, espiritual. É Ele quem nos dirigirá. É Ele quem nos direcionará, fazendo uma diferença na sociedade, fazendo com que nós sejamos pessoas totalmente diferentes do que éramos. Esse é um grande momento de avivamento que nós precisamos vivenciar. Um avivamento não de sinais e prodígios. Não é avivamento de atos externos. Avivamento é do coração transformado, com os frutos do Espírito, como diz lá em Gálatas 5:22, sendo agora novas pessoas, trazendo uma nova perspectiva para a sociedade, sendo pessoas transformadas,
guiadas pelo Espírito Santo, dirigidas pelo Espírito Santo, assim como foi o povo no deserto, teve êxito. Esse povo foi direcionado até chegar à terra prometida. Deus guiando esse povo, dizendo o caminho a ser seguido, o melhor lugar para passar. Chegou um momento em que eles se encontraram em frente com o grande mar vermelho, vocês já sabem disso. Capítulo 14, o próximo capítulo vai dizer que Moisés olhou para trás e o Senhor disse: Moisés, diga ao povo que marche, toque nas águas. E as águas foram abertas e Moisés avançou, porque Deus sempre esteve à frente, guiando o povo. A sua vida só faz sentido se for guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nessa relação com Deus, somos livres do temor. Somos filhos de Deus, não precisamos temer as crises e as catástrofes. Não precisamos viver como crentes desesperados, crentes medrosos, prudentes sim, responsáveis sim, respeitosos às leis e às autoridades sim, covardes não. A Bíblia diz que nós não precisamos mais viver até com medos, porque lá em Romanos capítulo 8, verso 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba Pai, meu papaizinho. Você agora tem uma relação com Deus, e se Deus está no meio e no centro da minha e da sua vida, não temos por que andar atemorizados. Aprendemos também que na relação com Deus temos acesso livre e pessoal a Deus. Ele deixa de estar longe e passa a estar perto de mim e de você, como foi com o povo no deserto, caminhando junto com o povo. Deus agora pode estar todos os dias na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na condução da sua vida, lhe dirigindo para todos os lugares. Porque a palavra diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. A palavra diz lá em Efésios. Na relação com Deus temos a certeza da vitória da salvação. O principal, na relação com Deus, no direcionamento de Deus em nossas vidas, nos dirigindo, nós temos a certeza da salvação. Moisés tinha certeza que iria chegar na terra prometida. Pena que mais tarde ele falha e não pode entrar, mas ele tem certeza que irá chegar, porque Deus é a garantia da nossa salvação. Melhor do que estarmos aqui hoje é sabermos que amanhã, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, nem os olhos viram, nem ouvido ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que nós podemos imaginar e que tem preparado para nós no seio da glória de Deus. A salvação. Na relação com Deus temos certeza da salvação que ninguém pode nos dar. Como diz lá em Atos, capítulo 4, verso 12, em nenhum outro nome dado entre os homens há pelo qual possamos ser salvos. Certamente Ele nos conduzirá à salvação. Assim como José tinha certeza que muito mais importante era do que a glória dele em ficar lá no Egito, era ele chegar à terra santa prometida por Deus. Assim, irmão, deve ser o nosso pensamento. A palavra de hoje foi voltada para que nós passamos a confiar no Senhor. Fiquemos mais e mais fortes, voltados no Senhor, sabendo que o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida de nós, que escolhe o melhor caminho para nós seguir, que nos direciona pelo caminho que nos capacita. É Deus que nos leva pelo caminho em que Ele traz um passado de ensino para a nossa família e um legado. É no cuidado de Deus que nós vemos que Ele faz nos refletir e ser gratos a Ele, cheio de ação de graça. E é no cuidado de Deus que nós vemos que Ele é um Deus que se relaciona comigo e com você. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, em breve nós estaremos juntos, unidos e crendo sempre que Deus tem cuidado de nós. Fiquem com Deus. Tenham todos uma excelente noite e uma semana maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Bom é render graça, bom é ouvir da sua palavra, poder
caminhar na retidão das palavras do Senhor. Bom é ouvir o que o Senhor tem para dizer na sua igreja. Muito obrigado a todos que estiveram aí participando, interagindo com a nossa igreja que está agora reunida em casa. Mas calma lá que nós vamos sim, estar sim reunidos, está perto, está passando. O Senhor está no controle de toda a situação. E sobre toda a igreja do Senhor, vai a bênção do Senhor, a mão do Senhor trabalhando em favor daqueles que servem ao Senhor. Deus abençoe, boa semana. Vamos louvar ao Senhor, vamos encerrar o nosso culto. Com palmas, louve aí na sua casa, renda graças a Ele. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar quem Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, oh. Oh Jesus, nós queremos ser igual a Ti. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar quem Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, oh. Tira, Senhor, tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira meu prazer pelo pecado.
apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana. Fique na graça e na paz do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor.